Todas as religiões, todas as tradições antigas vão trazer algumas informações com relação à presença de seres que não eram deste mundo e que se fizeram presentes interagindo ou intercedendo pelos povos, pela humanidade. E isso foi registrado. Então, diversas culturas sempre trouxeram a presença de deuses, divindades, e na teologia judaico-cristã, também ligada ao Islã mais recentemente, a tradição ocidental, nós vamos encontrar esses nomes de anjos, arcanjos, serafins, querubins, toda essa hierarquia angélica que a gente pode entender na origem. Se formos ver em outras tradições orientais, por exemplo, nós vamos encontrar também algumas hierarquias, vamos encontrar panteões de deuses, muitos deuses. Mas quem eram esses anjos? Quem eram esses seres que estavam se relacionando com a humanidade? Ocorreu muita mistura. Por quê? Nós sabemos que existem seres extradimensionais que de tempos em tempos sempre se fizeram presentes interagindo de outras dimensões com a humanidade, na terceira dimensão da Terra. E isso foi registrado por vários profetas, por pessoas que tiveram essas interações com seres de outros mundos. Se nós entendermos os relatos das interações com arcanjos, e os nomes não importam muito, porque os nomes foram depois catalogados e, vamos dizer, associados aos mesmos seres que, de certa forma, apareciam em outros contextos e tudo foi unificado como se fosse o mesmo ser, ou os mesmos seres, né? E aí que começa o engano. Um exemplo, quando Gabriel aparece para um, às vezes em outro contexto, Gabriel aparecia, mas era um outro ser, não era o mesmo ser que denominavam como Gabriel. Depois da tradução de alguns textos, eles colocavam lá como sendo o mesmo Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, tantos El. Esse termo El vem lá da antiga Suméria, lá dos Anunnaki, lá dos povos muito antes, né, dos hebreus, que nós vamos buscar o entendimento da palavra Deus, El, sempre ao termo máximo de uma hierarquia que deveria ser o nosso objeto de adoração ou de obediência. Mas será mesmo que estes seres eram relacionados à presença de deuses ou dos Anunnaki? Sabemos que os Anunnakis e muitos Igigis e muitos extraterrestres, aqueles que vieram de outros mundos para cá, não vieram do céu, vieram de outros mundos para cá, de outras regiões da Terra, ou de outros planetas, como as pessoas dizem, né? Que na verdade fazem parte da Terra mesmo. Esses visitantes eram reconhecidos como anjos, querubins, serafins e outros termos. Porque, na verdade, eram seres muito mais evoluídos do que os povos que estavam recebendo aquele contato e eram identificados como seres divinos. E eles, com o intuito de manter aquela crença que vinha de muito antes, porque os povos antigos tinham como tradição a presença de seres extradimensionais, dos verdadeiros anjos divinos, que vinham do céu realmente. Mas depois de muitos milhares de anos, centenas de anos, esses visitantes de outras terras, como os Anunnaki e Gigis, foram associados a anjos, até chamados de anjos caídos mais recentemente, né? Só que tem muita confusão. Porque quem são de fato aqueles que vieram do céu para a terra? Inclusive o termo Anunnaki significa isso, na tradução literal, que vieram do céu para a terra. Mas vieram do céu mesmo? Ou vieram talvez com uma tecnologia que sobrevoava a terra e eles desceram aqui? É totalmente diferente. Nibiru, por exemplo, um astro que de tempos em tempos tem sua órbita, que se aproxima aqui do primeiro anel da Terra, os Anunnakis pegaram carona nessa base em Nibiru e chegaram aqui, muitos deles.
assim como os igigis. Aqueles seres que trabalham diretamente para o casal criador, Deus, a energia suprema, são os seres extradimensionais, as divindades, que podem ser realmente associados a arcanjos e anjos. Inclusive, nos textos antigos, nós vamos encontrar eles com aparência humana. Humana. Depois eles associaram anjos, protetores, guardiões, anjos da guarda, como entidades espirituais. Então houve uma mistura também, com mentores, com anjos, né? Que na verdade são os ultradimensionais, que são seres que interagem nas realidades paralelas. Agora, se formos realmente identificar a presença dos mensageiros de Deus, aí nós vamos associar aos seres das 49 raças, os seres que vêm de outras dimensões e realmente podemos dizer que vêm do céu, com tecnologia superior, com conhecimento superior, com intenções sempre positivas para ajudar a humanidade, para trabalhar em prol da evolução dos povos e dos mundos. Agora, quando falamos na Bíblia, nos textos que nós vamos encontrar sobre querubins, serafins, nós vamos identificar uma aparência estranha. Eles são relatados com asas enormes, com olhos grandes, com 4 cabeças. Inclusive, os querubins têm relação com o tetramorfo, que eu expliquei já em algumas lives, que é a simbologia do anjo, do homem, do leão, do touro e da águia, que, na verdade, correspondem às 4 facções, os 4 grupos Anunnaki, que estão na Terra desde o princípio. Então, eles foram associados aos querubins. E os serafins, como se fosse a potência máxima da hierarquia angélica, que estariam, vamos dizer, junto a Deus no trono, acima do céu. Agora, o que seria esse trono? Quem está nesse trono? E qual a relação com a Terra? Existe realmente um lugar onde tem alguém sentado e está aqui sobre a Terra, com seus anjos? Então, tudo isso, com certeza, existe. Mas será mesmo que são os seres ligados a Deus, realmente? Ou pode ser algo que foi cooptado? Ou seja, o termo e o entendimento, inclusive os nomes, podem ter sido usados por grupos Anunnaki para que eles se fizessem passar por esses seres divinos. Esse foi o problema. Então hoje a gente vai encontrar nas escrituras muita confusão, muita mistura. No livro de Enoque, por exemplo, vamos encontrar a queda dos anjos, 200 anjos que desceram no monte. Quem são esses anjos com esses nomes? Azazel, Semiasa, entre outros. Quantos anjos desceram do céu? Agora, de onde vem essa história de seres que vieram e chegaram na Terra e caíram aqui e perderam a consciência? Existe uma versão que conecta aos Igigis, porque eles eram os sentinelas, eles eram os observadores, eles que estavam na atmosfera terrestre observando o trabalho dos Anunnaki, vigiando, né? Os vigilantes, e quando eles desceram, se relacionaram com as mulheres da Terra, dando origem aos Nephilims, os gigantes. Mas são anjos caídos? Não, na verdade são seres de outros mundos que desceram aqui. Agora, existe também a versão da chegada dos dimensionais, de seres que estavam em outras realidades, em outras dimensões, e vieram à Terra em compromisso, em missão. Foram 4 grupos de anjos, de seres dimensionais, podemos chamar assim, que desceram em compromisso na Terra. Vieram na condição de trabalhar em prol da evolução da humanidade. E eles realmente tiveram uma queda consciencial, tiveram um esquecimento, se sentiram presos aqui e estão até hoje. Inclusive, muitos desencarnaram, muitos acabaram adentrando, né, nessa condição humana e estão até hoje vivendo nessas condições. E é por isso que o entendimento com relação aos anjos fica muito confuso hoje, porque as religiões conseguiram distorcer muita coisa.
Uma vez eu perguntei pro nosso amigo Bilu, né, o que era um anjo. Ele disse: nós vamos um dia explicar para vocês, mas não é na conotação que vocês aprenderam, ele disse. O entendimento é outro. Com certeza porque teve toda essa mistura de crenças, de povos, de culturas e dos Anunnaki, que misturaram, né, a presença deles com a presença dos seres divinos na Terra. Então, basicamente é isso, para a gente entender, né? Uhum. Olhando a questão de serafins, querubins, principados, toda aquela hierarquia, né, que os teólogos gostam de apresentar, aquilo ali, gente, vem de conhecimentos muito mais antigos e vem da presença de deuses aqui na Terra, vem lá da antiga Suméria, depois que isso foi compilado na tradição da Torá, para que, né, hoje a tradição judaica traz esses nomes, o cristianismo adotou isso, o catolicismo, né? Mas isso vem lá atrás de outras nomenclaturas. Então é bem complicado. Por quê? Quando a gente percebe os mensageiros de Deus interagindo com alguns representantes na Terra, como foi Maomé, Jesus Cristo, a própria presença dos anjos, né, dos arcanjos, conversando com Maria, o anunciador. Quem são esses seres que vinham conversar com os profetas? Quem são aqueles anjos que, de certa forma, interagiam, né, com as pessoas no passado Uhum. para informar sobre acontecimentos futuros? Quem são aqueles que, inclusive, segundo a Bíblia, lutavam e brigavam com homens, que até matavam pessoas? Eram anjos? Ou eram seres que estavam ali se fazendo passar por anjos, depois foram vistos e traduzidos nos textos como anjos? Ou eram Igigis, Anunnakis que estavam ali? Inclusive os Anunnaki, todos eles, nós vamos ver, encontrar representação com asas. Seres com asas. Quem eram esses seres? Então a gente tem que pesquisar. A gente tem que ir a fundo nisso daí. Porque muita coisa está distorcida.